nosso Deus é forte, forte para entrar com a cura na sua vida. Amém? Entreguei a minha vida para Jesus e agora vou falar só de Jesus. Não importa o que as pessoas vão dizer de mim, só a Ele eu vou seguir. Sua vontade vou fazer, alegria encontrei em seu amor. Foi chegando e tirando toda dor, todo medo que existia foi embora e eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo. Mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, Deus sempre me amou. Alegria encontrei em seu amor. Foi chegando e tirando toda dor, todo medo que existia foi embora e eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo. Mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, o meu Deus é forte. Aleluia. Glória seja dada a ti, Senhor. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre o meu amigo. Mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, o meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo. Mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, Deus sempre me amou. Amou a mim, amou a você. Amém? Glória seja dada a ti, Senhor. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão, amada irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E que Deus nos traga hoje
uma bênção especial para nossas vidas nessa tarde, início de noite. Eu queria perguntar para você, você já competiu? Já participou de alguma competição? Eu creio que sim. Pelo menos eu me lembro de ter participado de alguma. Não foi nenhuma competição assim extraordinária, não. Mas quando criança, acho que entre meus 10, 14 anos, eu adorava brincar com meus amigos e competir. Naquela época, as competições, as brincadeiras, não eram de jogos eletrônicos como é hoje. Na época, o máximo que tinha era um Atari, e olhe lá. Né? Quem não sabe o que é o Atari, depois você pesquisa na internet, você vai ver que alta tecnologia era aquele aparelho lá. Mas assim, nos divertimos muito, né, em competir, e o nosso quintal era a rua. A rua era uma extensão da nossa casa. Então a gente competia quem era o mais rápido numa corrida, quem dava o salto mais longo, ou quem fazia mais gols, né, naquelas peladas que tínhamos no meio da rua, quem era mais ágil na queimada. Para quem não sabe, queimada não é você tacar fogo no irmão, não. Queimada era um jogo com a bola onde você tinha que acertar o adversário com as mãos do outro lado da linha. Então era isso que era a brincadeira de queimada. Ou então aquele que conquistava a garota mais desejada na rua, né? Então havia até uma competição nesse sentido, quem tirava as melhores notas ou quem era o escolhido como líder. Então havia vários tipos de competição na época, todas eram muito saudáveis, eram muito divertidas e a gente se alegrava muito. Na TV também você vai encontrar alguns programas que falam sobre competição. Existe um programa de um reality show americano que passa na Netflix, que se chama Ultimate Best Master. Não sei se estou falando certo em inglês, mas Ultimate Best Master, que é uma competição de resistência, agilidade, concentração e coragem dos participantes que representam 6 países. Quais são os países? Brasil, Estados Unidos, Coreia do Sul, Alemanha, Japão e México. Então esse programa ele começa com 108 inscritos, e ele vai passando, né, por várias fases de uma caminhada, como fosse um túnel assim, de obstáculos, e aquele que chega até o final vai ganhando pontos, né, até que um seja o vencedor daqueles 108, e o vencedor ganha US$ 10.000 por ter alcançado, né, o melhor resultado. Depois disso, esses vencedores eles se juntam novamente para uma outra competição muito mais difícil, numa prova muito mais complicada, com obstáculos mais complicados, mas o prêmio é bem mais interessante. O prêmio para o vencedor é de US$ 50.000 e ele tem que passar por aqueles obstáculos. Diz que na parte final da competição ele tem que chegar ao topo de uma estrutura altíssima, né, onde ele sobe meio pendurado, que não é para qualquer um, e é onde ele lá consegue passar por todas as fases e alcançar o seu prêmio. Esse programa, essa competição, esse show, ele foi produzido por Sylvester Stallone, para quem não sabe, né? E por David Mulmy. Esses dois produziram e promoveram esse evento nos Estados Unidos e acabou espalhando pelo mundo, porque ele tem muita ação e muita adrenalina e tem muita gente que gosta desse tipo de competição. Uma competição muito tradicional que é conhecida mundialmente é a de futebol. Temos que convir que todo mundo conhece, né? Onde cada país, às vezes numa competição mundial, tem lá seus times de futebol, né? Vários, diversos. Os exemplos que a gente pode dar aqui do Brasil, nós temos aqui alguns times que são excelentes, né? O melhor deles é o Corinthians, né? Depois vem o resto, né? Palmeiras, São Paulo, aquela coisa toda. Mas o melhor time sempre é o que vai para a seleção. No caso, o Corinthians já é uma seleção nata, né? E aí, anualmente não, a cada 4 anos existe uma Copa do Mundo, onde os países vão competir por um troféu, e esse ano a Copa vai ser no Catar, onde lá estarão vários jogadores escolhidos, os melhores de cada time, para representar o seu país e com o objetivo de chegar, né, às quartas de finais, depois chegar ao final e receber o grande prêmio, que é a melhor seleção de futebol. É uma competição. Mas o que tem a ver esse assunto com a palavra de Deus? O que tem a ver essa competição com a palavra de Deus? Na Bíblia, nós vamos encontrar também uma competição. Acho que vamos encontrar mais de uma, mas eu selecionei uma competição. Sabemos que na época de Cristo, em Roma, havia os Jogos Romanos, que não era muito bem uma competição, era mais uma carnificina onde um lado apenas vencia, né? Onde os judeus eram jogados aos leões,
e onde havia aquelas batalhas bárbaras, mas não quero falar dessa competição não, quero falar de uma outra competição, que de um lado havia apenas um homem, e do outro lado haviam 450 homens. E essa passagem está em 1 Reis 18, do versículo 30 ao versículo 40. Eu te convido, se você puder abrir, para nós fazermos a leitura. E diz assim a palavra de Deus. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse, enchei 4 cântaros de água, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei segunda vez, e o fizeram pela segunda vez. E disse ainda, fazei terceira vez, e o fizeram pela terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar até o rego, e ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, e lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém. Até aqui. Lemos nessa palavra da passagem de Elias, também muito conhecida, nessa mensagem bíblica, que ela relata uma grande competição de época. De um lado, o profeta Elias e o Deus vivo, do outro lado, os 400 profetas de Baal e o seu Deus Baal. Havia uma competição em jogo, ambos com suas respectivas torcidas, ou seja, os que estavam ali presenciando aquele momento, como acontece nos estádios, todos aguardando pelo começo daquela competição. Ao vencedor, honra e vida. Ao perdedor, humilhação e morte. Esse seria o prêmio. Nas competições esportivas que conhecemos, vamos sempre encontrar o equilíbrio de condições dos participantes. Vence aquele que estiver mais preparado. No futebol, são 11 jogadores de cada lado. No basquete, são 5 jogadores de cada lado. No voleibol, são 6 jogadores de cada lado. Tudo muito bem equilibrado. Mas no caso da competição relatada em 1 Reis, nós vemos que, para os nossos olhos, havia ali um desequilíbrio. Do lado cristão, apenas um homem, apenas um profeta. Do lado dos ímpios, haviam 450 homens, 450 profetas. Aos nossos olhos, aos olhos carnais, uma competição desigual. Mas, para quem olhava com olhos espirituais, sabia que havia um exército de anjos, um exército do Senhor, participando daquela competição. Porque não era uma simples competição de braço, mas era uma competição de fé espiritual. Assim é com nossas vidas, assim é com você e comigo. Nós vivemos diariamente uma competição entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno tentando nos derrotar e o Senhor com seus anjos nos ajudando a vencer essas lutas. É uma competição diária, é uma competição que nós participamos, assim como Elias. Então observe que a palavra começa relatando que o profeta Elias restaura o altar do Senhor. Ou seja, ele restaura a sua vida com Deus, ele restaura a sua vida na presença do Senhor e do povo que estava com eles. Nas competições espirituais, as nossas vidas só podemos vencer se nós estivermos restaurados na presença do Senhor, em comunhão com Deus, em obediência a Deus. Nossa vida deve estar plenamente restaurada em humildade ao Senhor. Aí diz no versículo 30 que Elias disse ao povo, chega,
vamos restaurar o altar. Ele chama o povo para participar, para que o povo tivesse um concerto também com Deus. Elias sabia que deveria haver uma restauração para se alcançar a vitória, e o povo precisava entender a necessidade de uma restauração, de abandonar o pecado, de buscar intimidade com o Senhor. Não há como vencer no mundo espiritual se nós não estivermos em comunhão, em humildade e na presença do Senhor. E foi exatamente a primeira coisa que Elias fez. A primeira coisa que Elias fez. E aí no versículo 32 diz que com aquelas pedras ele edificou um altar ao Senhor e fez um rego ao redor do altar. E ele mandou que trouxesse lenha. E o bezerro foi dividido em pedaços e colocado sobre o altar. Aí ele pede para trazer 4 cântaros de água uma vez e jogar sobre o altar, sobre o bezerro. Pela segunda vez, a mesma coisa. Pela terceira vez, a mesma coisa, que era tanta água, que a água escorria pelo altar e encheu aquela vala, vamos dizer assim, em volta do altar. Nós vemos aqui que Elias começou a se preparar para aquela competição, mas não da forma que nós entendemos como homens, mas espiritualmente. E um competidor deve estar preparado e devidamente equipado para participar de uma competição. Em um jogo esportivo, o jogador usa uniforme, usa chuteira, às vezes proteção nas pernas, ele se aquece, ele treina muito, para depois entrar em campo. Foi exatamente o que Elias fez nessa passagem. Você está ficando meio maluco, pastor? Não, estou comparando para você entender o que a palavra está querendo nos dizer. Ele se preparou. O preparo dele foi um preparo espiritual, de fé. E aí nós lemos isso no versículo 32 a 35. Mas aos olhos humanos era uma competição desigual. Eram 450 de um outro lado. Veja que os números de cada lado, para os olhos humanos, a balança pendia mais pelo lado do ímpio. Um profeta contra 450. O equipamento de cada lado era o mesmo, 2 altares de pedra, cada um com seu novilho, ambos com lenha para o holocausto, e não estava chovendo, pelo menos não relata na Bíblia, não estava chovendo. Mas, do lado de Elias, ele mesmo provocou e criou obstáculos para mostrar quem era o Deus de Israel. Então Elias, ele pega, né, e dá uma vantagem ao seu adversário, vamos dizer assim. Ele mesmo criou a dificuldade. Ele pega, então, pede para o altar seja encharcado de água. É como se fosse um jogador entrando no campo sem chuteira. Ele manda encharcar o altar de água. Você já tentou tacar fogo no carvão molhado? Já tentou? Você vai jogar álcool, não vai pegar fogo. Enquanto o carvão não secar, ele não pega fogo. Não pega. Só para equivalência, 4 cântaros de água equivale a 68 litros de água. Por 3 vezes trouxeram 4 cântaros de água, ou seja, foram mais de 200 litros de água jogados sobre aquele altar. Era muita água, Mas Elias queria provar quem era o seu Deus. Elias queria provar quem era o seu técnico. Elias queria provar quem era o seu treinador. O nosso técnico, o nosso treinador tem que ser Jesus. Quando Jesus está à nossa frente, nós temos a certeza da vitória em nossas mãos. O nosso adversário vinha com Deus falso, com o técnico Baal, que nada poderia fazer por eles, não poderia ajudá-los, não poderia intervir a favor deles. Mas ao favor de Elias havia um Deus que tudo fez, tudo criou. A seu favor existe um Deus que tudo fez, que tudo criou. Ele tinha segurança e certeza que estava nas mãos do Senhor, seu técnico, seu treinador. Então ele diz que ele zomba, inclusive, né, dos profetas de Baal. Você vai ler isso lá em 1 Reis 18, 26 a 37. Diz que ele zomba dos profetas de Baal. Ele até brinca, talvez o seu Deus esteja dormindo, ou ele esteja em alguma viagem. É o mesmo que acontece às vezes, grandes torcidas, uma torcida zomba da outra. Aqui ele estava zombando do técnico do povo, dos profetas de Baal. O adversário nem chegou na área, vamos dizer assim, não deu nenhum chute a gol, nem se aproximou, porque eles, diz a palavra que eles clamaram e nenhuma resposta veio de Baal. Nada aconteceu. Mas quando Elias pega a bola, quando ele atravessa o campo e ele dribla todo mundo, o que acontece? Deus responde e ele faz o gol. Se compararmos, lá no versículo 36 diz que sucedeu o quê?
no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. E responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu és Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então ele clama a Deus, ele clama ao Senhor, ele faz uma oração a Deus, ao seu técnico, ao seu grande Deus, e Deus vai e responde a ele, porque Deus não nos deixa sem resposta, Deus não te deixa sem resposta, Deus entra com a providência, Deus ouve o clamor do teu servo, Deus ouve o clamor do seu povo. Então diz a palavra que caiu fogo dos céus, caiu fogo sobre aquele altar, e o fogo foi tremendo, que ele consumiu não só o holocausto, mas ele consumiu toda a lenha, e diz que também que consumiu toda a pedra que estava formada sobre aquele altar, e diz que ainda lambeu a água em volta daquela vala que foi feita em volta do altar, cheia d'água. Nada adiantou, está tudo molhado. Quando Deus age, não há nada que é impossível para Deus. E Deus agiu. Quando Deus entra com a providência, ela é completa. Não fica nada para trás. Nós ganhamos de goleada. A vitória é de goleada, sem chance para o adversário. Deus operou ali um milagre. A resposta de Deus foi tremenda. O fogo desceu do céu. A resposta de Deus para a tua vida será tremenda. E o fogo vai descer do céu e vai consumir a tua oferta. O inferno vai cair por terra, não sobrou nada, não restou dúvida à vitória, não precisou de VAR, como hoje acontece, ir lá para ver se estava certo, porque Deus faz as coisas perfeitas, porque Deus é Deus e Ele nos dá a vitória e coloca a vitória em nossas mãos. Aí diz então que a torcida saiu para o abraço. O povo então se viu aquilo admirado e se prostrou em terra, se prostrou o rosto em terra e clamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nos estádios a gente grita o nome do time, mas o servo de Deus grita o nome do Senhor, brada o nome de Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo bradou que só o Senhor era Deus e não havia nenhum outro, não havia nenhum Baal ou falso Deus. Com o rosto em terra se prostrou aos pés do único Senhor e Salvador e se encheram de alegria ao verem a vitória sobre os falsos deuses, sobre os falsos profetas. Ao vitorioso, a honra e a vitória e a vida. Ao perdedor, a humilhação e a morte. Aí o versículo 40 diz que Elias mandou lançar todas as mãos sobre os profetas e levou eles ao ribeiro de Quizon. E lá eles foram mortos. Aos derrotados ficou a humilhação, aos derrotados a desgraça, aos derrotados a morte. E aos vitoriosos, e ao povo de Deus, e aqueles que buscam no Senhor, a certeza da alegria, a certeza da vitória, a certeza de um novo tempo. Deus nos levantou para sermos vitoriosos. Deus te levantou para ser vitorioso, para andarmos de cabeça erguida. Então levanta a tua cabeça, meu irmão, minha irmã. Para de andar com a cabeça baixada, porque você não foi escolhido para andar com a cabeça baixada. Erga a tua cabeça, porque a tua resposta vem do céu. É para o céu que você tem que olhar, não para o chão. É para o céu, para cantarmos o hino da vitória, para nos alegrarmos com as bênçãos do Senhor, para glorificarmos o nome do Senhor. Você acha que Deus de Elias não é o mesmo Deus de hoje? Você acha que o Deus de Elias, que veio com a resposta do céu, não virá com a resposta do céu para a tua vida hoje? É claro que ele virá. Porque é a palavra do Senhor que fala, não sou eu que estou dizendo. Deus vem com a resposta de uma forma que vai nos surpreender, de uma forma que vai nos deixar pasmos, vai nos deixar impactados, porque Deus opera de forma extraordinária. E quando Ele faz algo, Ele faz por completo, porque não fica nem cinza, não fica nada. O fogo de Deus consome tudo. Até o pó, diz a palavra, que o fogo do altar foi consumido, até o pó o fogo lambeu.
não ficou marca, não ficou nada para provar que Deus é Deus sobre nossas vidas. E quando nós clamamos ao Senhor, vem a resposta do céu de uma forma surpreendente, que o inferno cai por terra e a vitória é nos colocada nas mãos. Então creia nessa palavra e receba essa palavra sobre a tua vida. É para você. Essa palavra é para que você entenda que Deus cuida da sua causa. Não sei qual é ela, mas Deus conhece a tua causa, a sua luta, a sua dificuldade, e Ele vai entrar com a providência em nome de Jesus. Recebe, irmão, para que o seu povo, a sua casa, você se encha de alegria com a presença do Pai. Amém? Feche teus olhos, oremos ao Senhor. Querido e amado Deus, obrigado por esta palavra abençoada. Obrigado por a experiência que tivemos com a vida de Elias. Obrigado pelo teu Espírito que invade nossos corações. Obrigado pelo povo que está participando deste culto. Obrigado pelos milagres a qual o Senhor tem que derramar sobre nossas vidas. Toma a frente, Pai, nas nossas causas, Senhor. O que está no nosso coração, que tem nos trazido preocupação, nós depositamos no teu altar, Pai querido, para que o fogo desça do céu e consuma, e receba, e opere um milagre sobre nossas vidas, Pai. Então opera agora o milagre sobre a vida de cada um que está assistindo a este culto, Pai. Encha a vida dessas pessoas, encha o lar dessas pessoas, que o inferno caia por terra, que a preocupação caia por terra, Pai, que a depressão caia por terra e que haja alegria em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com toda a sua igreja, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao seu nome, Pai. Amém. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo eu sendo falho,